Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Sul de Prato, seu programa sobre as notícias do mercado financeiro. Hoje é dia 30 de outubro de 2024, uma quarta-feira. Eu sou o Bruno Macedo e antes das notícias, os nossos merchants Interactive Brokers, corretora completa para você operar mercado de ações, bonds, commodities, títulos, moedas, Estados Unidos, Europa, Ásia e inclusive Bovespa. Link na tela e na descrição, seguindo as condições, você pode ganhar até $200 como prêmio de boas-vindas, além da playlist que temos aqui completa no canal, explicando como operar na corretora. Se quiser se tornar um membro e ganhar vantagens adicionais como lives e conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo. Temos um grupo do Telegram, apenas de compartilhamento de conteúdo, e a nossa parceria com a moto-joias.com.br para você adquirir joias do metal precioso que dá nome a este quadro, inteiramente de prata, variadas temáticas, motociclismo, religiosas e esportivas, entre elas o logo aqui do canal, tem também esse da cartas, entre muitas opções, entre também formatos, anéis, brincos, pulseiras, cordões e colares. Temos um cupom SF, tudo junto e minúsculo, da frete grátis na modalidade PAC para suas compras acima de R$200, entrega em todo o Brasil e parcelamento algumas vezes sem juros no seu cartão de crédito. E se você é aquele inscrito de longa data, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e visite as nossas redes sociais. Antes de falarmos das notícias, relembrando algumas ações que têm proventos ainda em vigor, data de corte ainda em vigor, já falamos em outros vídeos. Vulcabras, aí, dona da marca Grendene, tem aí data de corte prevista para 18/11. JHSF tem uma agora 31 de outubro, data de corte de 28/11, tem Caixa Seguridade 4/11, Vale de 7/11, Pets 13/11, Incorporadora Mitre 21/11, Multiplan 20 de dezembro e McDonald's, já falamos algumas vezes aí lá para dezembro, né, a sua data de corte dos proventos majorados, né, mesmo com o suposto caso de Steri coli lá acontecido de bactéria na empresa. Agora a gente começa a falar de balanços. A Google, dona da marca do pesquisador e também do YouTube, onde esse vídeo está sendo veiculado, código GOGL, no Brasil BDR, não patrocinado sem vínculo oficial GOGL34, anunciou números do trimestre, ontem, após o fim do pregão, e seu lucro líquido subiu aí para impressionantes 26,3 bilhões de dólares, né? Lucra mais do que algumas empresas grandes do Brasil no ano, né? Ela lucra no trimestre. Acima dos 19,7 do terceiro tri do ano passado, né? Então subiu aí 20 e poucos por cento, né? E superou a projeção dos analistas, que era de 22,8. Então foi excelente o resultado por este aspecto. A receita do grupo como um todo subiu 15%, chegando aí a 88,27 bilhões de dólares, acima dos 86,37 dos analistas esperados. A divisão do Google Cloud, de nuvem, foi a base dos impressionantes retornos, onde a receita aí subiu 35%, chegando a 11,4 bilhões de dólares, e o lucro operacional saltou 1,9 bilhão, para 1,9 bilhão, contra apenas 266 bilhões. E a empresa colocou aí que muito disso aí está vinculado nessa demanda por nuvem da procura por computação de IA, né? E aí o pessoal precisa de armazenamento em nuvem, né? Uma coisa retroalimentando a outra, né? A receita de publicidade aumentou 10%, chegando a 65,85 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento um pouco mais lenta aí do que o Google Cloud, mas ainda muito expressiva. Ainda resiliente o suficiente para amenizar algumas preocupações sobre a intensificação da concorrência dos chatbots IA, como o ChatGPT OpenAI da Microsoft. Resumindo, não está com preocupação no curto prazo, o resultado tanto em publicidade sobre isso e Google Cloud demanda isso, mas uma preocupação um pouco menor se desenha aí no médio e longo prazo, à medida que a concorrência e as várias outras iniciativas aí de IA de várias empresas, como a já citada a Microsoft, aumentam. Mas o resultado atual é muito bom. Iniciado esse ano com seu primeiro dividendo da história, a empresa aí pagou 20 centavos por ação de dólar em junho e setembro, e o BDR no mesmo período, não, o GOGL34, 6 centavos de real nas mesmas oportunidades. Diante de um bom resultado, é bem plausível pensar em mais um dividendo ainda esse ano. Mas dá para ver que o foco da empresa ainda é crescimento e não distribuição. Mas já começou a distribuir sinal de que está caminhando para a transição de ser uma empresa de crescimento para ser uma empresa aí de geração de retorno para o seu acionista por meio de dividendos, tá? Não que ela não gere como valorização das ações. E agora a gente passa para uma empresa que também, para o brasileiro que acredita nela, é fundamental, essencial e tem um resultado fantástico, né? A WEG, código WEG3, anunciou números do trimestre, dentre as empresas aí, vamos dizer, de tecnologia, motores, né? É uma das poucas únicas aqui, né? É relevante, está no índice e não decepcionou mais uma vez. Agora há pouco aí anunciou seu resultado no trimestre, lucro líquido de 1,58 bilhão de reais, né? Salto de 20,4 em relação ao terceiro tri do ano passado. Aqui eu botei terceiro tri 24, né, sobre o terceiro tri 23. Mas dentro do esperado aí pelo mercado, que esperava 1,6, então ligeiramente abaixo. Cabível contar que em 2023 a companhia realizou a maior aquisição da sua história, ativos relacionados a motores elétricos e geradores na norte-americana Regal Rexnord, por 400 milhões de dólares. Tá? Então a gente vê que a proporção é bem menor, mas dentro da realidade brasileira o EG está assim muito impactante. A receita líquida da multinacional brasileira somou 9,86 bilhões de reais no período, crescimento anual de 22%, ante a previsão média dos analistas de
49,9, também ligeiramente abaixo. O faturamento foi impulsionado pelo crescimento das operações internacionais, onde a receita operacional líquida avançou 24% em dólar e 40,6% em reais aí ante o terceiro trimestre de 2023. E muito importante essa diversificação internacional aí da empresa, no momento em que a nossa economia patina, né, a confiança no nosso país patina, a empresa aumenta significativamente a sua exposição exterior, com destaque para o mercado americano, onde passou a representar 49,5% total de receitas recebidas, ou seja, quase metade do que a empresa recebe vem aí dos Estados Unidos, sinal de que mesmo que o Brasil passe por uma crise, o desempenho da empresa não tende a ser tão afetado assim, né? No caso, era 48,5%, está crescendo. O desempenho na Ásia também significativo, passou de 8,4% para 11,8%, e esse crescimento no exterior foi atribuído ao bom desempenho de negócio de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, mas também setores como óleo e gás e água e saneamento. Afinal de contas, a empresa fornece maquinário para todos esses setores. Então, esses setores são essenciais, eles precisam de máquinas e usam máquinas da WEG. Então, se a empresa em si não trabalha com o setor essencial, ela trabalha diretamente com setores essenciais, está aumentando a diversificação, e também regional, né, para outros países, e está aumentando a sua participação. Um bom desempenho. No mercado brasileiro, a companhia também teve expansão, mas mais tímida, 1,5% da receita. Mas, novamente, está crescendo no Brasil, mas está priorizando o exterior. Os custos dos produtos vendidos cresceram 18%, menos aí que os 22% da receita. Com isso, a margem cresceu, avançou aí 2,1%, chegando a 34,5%, né, frente ao terceiro trimestre de 23. As despesas com vendas, por outro lado, cresceram também, já que a empresa está vendendo mais ao redor do mundo. Foram a 31,6% no trimestre, chegando ao número de 1,1 bilhão de reais. Saltos aí atribuídos principalmente a Regal, né, Rexon, que entrou aí no portfólio, mas também ao aumento normal aí da atuação global. E o retorno sobre capital investido, muito escolhido aí pelos principais investidores como um parâmetro interessante, o ROIC, 37,1%. Só para dar uma ênfase, uma base, o setor bancário aí, que é um dos que tem um dos ROICs mais elevados, está vigorando entre 20% e 30%, aí os melhores bancos conseguindo se aproximar de 30% o retorno sobre capital investido. O Bradesco patinou, chegou a ficar abaixo de 10% e não a 20%. Então a WEG com 37%, quase 40% de ROIC é excepcional, e dá para ver que pelo retorno acionista ela não paga tantos dividendos, mas a ação cresce a olhos vistos, crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior, atribuiu à empresa ainda esse desempenho excepcional a incentivos fiscais de uma nova controlada que a empresa possui na Suíça, foi reconhecido no quarto trimestre de 23, mas tirando eles, ainda seria um ROIC impressionante de 34,3%. O que dizer então o resultado da WEG? Lucro crescente, né? Receita crescente, ampliação da sua participação internacional com destaque para Estados Unidos e Ásia, redução do custo aí, ou né, proporcional redução do seu custo, aumento da despesa com venda, que é natural diante da maior parte de vendas, e ROIC subindo. Só não anunciou dividendos, mas isso também acho não esperado para os seus acionistas, mas tanto o Google quanto o WEG, dentro das suas aí, perspectivas, tiveram resultados muito, muito mesmo positivos, tá? São principalmente a WEG, são uma das poucas empresas que se salva, mesmo estando no Brasil. Resultado show de bola. Por quê? E agora a gente fala do panorama global, nosso giro global, eleições dos Estados Unidos semana que vem, reunião dos comitês americano e brasileiro. Brasileiro já fala em alta de juros, apesar, né, da transição no Banco Central. O mercado americano também, né, o FONC lá já fala em queda menor, o que para a gente seria problemático. Não, para a gente seria até um pouco melhor, mas para eles seria um problemático dentro da perspectiva, e com as incertezas fiscais, as variadas greves no Tesouro, os nossos juros mantêm-se elevados. Não, no topo ainda, no pré, que estava na casa de 13 esses dias, está 12,90, mas o IPCA+, até com os índices de inflação e GPM subindo também, se aproxima do IPCA mais 7, tá? IPCA 6,83, né? Mais 6,83 no 2029, diante desse cenário de preocupação e fuga da nossa moeda, quando a gente vai ver na questão do câmbio, tá? Em commodities, ouro, né, sobe, prata cai, gás natural cai, assim como o trigo, e também no outro ponto o WTI sobe e a soja sobe. Então, meio a meio, vamos dizer assim. Nas reservas de valor, esse cenário se mostra mais negativo, com platina e paládio caindo. Nas derivadas de petróleo, só o gás natural cai, né, destoando. Metálicas, imensa maioria cai. Nas agrícolas, a gente tem maior parte de queda, mas algumas altas bem significativas, né, na outra ponta, como o cacau subindo 4,42%. Então, um panorama muito claro, mas eu diria mais tendente ao negativo. Com o Brent, né, o petróleo de Londres, que influencia mais o nosso preço, meio que de lado, sem conseguir avançar além dos 76, alvo para cima 80, né, para baixo 72, e a gente vê que talvez tenha feito um fundo aqui a Petrobras diante desse cenário, mas não avança além disso, né, com o petróleo meio que de lado. O gás natural subiu bastante, essa queda então talvez seja apenas uma correção momentânea, foi para um novo patamar entre 2.600 e 2.900, no momento em 2.800, mais próximo do topo do que do fundo. Minério de ferro segue também sem conseguir avançar, assim como o petróleo, o seu patamar atual. Tem a casa dos 105 já há uma semana que não avança, alvo em 110, está no momento 103,5, a Vale também aparentemente encontrou um limite superior. Quer dizer que vai parar por aqui, mas pelo menos por enquanto não avança. O ouro, por outro lado, é em um novo patamar para o alto e avante e sem alvo definido. 2.794, nem vou estabelecer 2.800, porque ele nem parou de subir ainda. Dá para ver que no último ano não parou de subir, assim como já vamos falar o Bitcoin. Índices globais, desde quando a gente viu aí os dados para a abertura desse vídeo, Dow Jones e S&P 500 em leve queda e leve alta, respectivamente, ontem, né? Não vimos o de hoje. DAX alemão abriu em queda um pouco mais expressiva, 1,40, a bolsa canadense fechou estável, né? 0,01 de queda ontem, hoje fecharam o Nikkei japonês em alta de 1,16 e a bolsa australiana, queda de 0,83.
No panorama global, além disso, Nasdaq subiu, o índice de small caps caiu e o VIX subiu. Já vamos falar disso. Bolsa na Europa, imensa maioria em queda, assim como na Ásia. Panorama mais vermelho aí no dia de hoje. Mas lembrando, vermelho é negativo para nós. Na China, por exemplo, minério de ferro, vermelho é positivo e verde é negativo, por causa das cores do país, né? Nosso índice abriu próximo do 0 a 0, 130,70, sem grandes avanços, a macro tendência ainda de queda, tá, amigos? E não reverteu, e se for fechar desse jeito, continuará não revertendo. Mais próximo de testar os 129 do que os 134 para cima. E FIX, por outro lado, vem se recuperando uma semana em 3.200 pontos. Aproveite, né? Talvez esse gap aí seja fechado, né? Mas está subindo a olhos vistos, fundos imobiliários. Nosso índice em dólar para abertura em nova queda, renovando o mínimo a 28,08, a volatilidade subindo e muito em razão disso a gente vai falar ainda da nossa queda no Brasil, o desempenho da moeda americana frente ao nosso, tá? Tem a questão da eleição, novamente, e tem a questão do juros semana que vem. E a perspectiva é de que o Trump ganha, né? A aposta dos analistas. Até por isso atribuem muito alto o Bitcoin também. Mas isso, né, são especulações. O índice americano 5.832 não avança, acredito que esperando o resultado das eleições da semana que vem. E a volatilidade larga ali, subindo um pouco, 19,97 para ela, aí 3% tem se tornado natural, então nem vamos dizer assim, está dentro da normalidade. Índice da moeda americana, DXY, subiu muito e também de lado. Novamente, acho que esperando as eleições, 104,35. A nossa moeda, como dito, né, no intradiário já chegou a estar em 5,80 esse ano. Mas no fechamento, estamos na máxima do ano, 5,78, tá? No último fechamento dela aí, que chegou num patamar parecido, foi 5,75. A nossa moeda se desaprecia a olhos vistos, o pessoal fugindo do real, sem sinal de parada por enquanto. Euro chega para testar também os 6,30, né, que foi a máxima do ano, 6,25, parece o mesmo caminho, o pessoal fugindo para moedas mais fortes, né? O Bitcoin, por outro lado, amigos, está na máxima histórica de novo, 71.700 dólares, 413 mil reais, e para os detratores, amigos, só tem esse gráfico a mostrar. Se puxar antes aí, né, perde até a graça. Novamente, muito atribuído à questão de juros, né, a moeda americana, e as eleições, né, americanas. Se o Trump ganhar, dizem, né, ele já fez discurso dizendo que é muito favorável a cripto, beleza? E o Ethereum, por outro lado, se recupera, mas ainda está longe de testar a máxima histórica. Talvez uma oportunidade melhor aí em Ethereum do que Bitcoin, 2.600 dólares, 15.400 reais. E é isso, amigos, era o que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Agradeço pela paciência e audiência. Um abraço fundo do coração e vai sim.